Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conversa com RH. E hoje nós temos um convidado muito especial, é o Leonardo Bris, é um especialista em inteligência emocional. E o nosso tema será inteligência emocional para líderes. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Flávia. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí. A gente vai ter um bate-papo muito legal hoje. Bora lá. Com Muito certeza. legal. É um prazer estar com o Leonardo aqui com a gente, né? Então, a gente está muito feliz. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Que legal. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, aqui, ainda mais com um assunto desse, de inteligência emocional, de liderança, de RH. Estou mega à Ótimo. vontade aqui, mega Perfeito. feliz. Super importante. Léo, nos conte um pouco sobre você. Quem é o Leonardo Bris? Então, o Leonardo, eu tenho 50 anos agora, eu fiz uma mudança de carreira ano passado, né? E muitas pessoas ficam dizendo, agora sou muito novo, já tenho muita idade para fazer, e esse é algo que a gente precisa desmistificar, assim, né? E eu busquei esse caminho da inteligência emocional através de problemas que eu tinha na minha liderança, né? Então, eu já tratava com equipes grandes, né? Equipes acima de 1.000 pessoas, né? 1.200 pessoas, e os problemas só se acumulavam. Talvez quem esteja nos escutando passe por algum desses problemas, né? Muito conflito, muito estresse, trabalho no trabalho, trabalho em casa, tu não consegue tempo para nada, para a família, para os filhos, para absolutamente nada. Talvez falte tempo até para almoçar. E eu falava isso. Como é que tá? Eu disse, olha, essa semana eu só consegui almoçar duas vezes, três vezes, duas, três vezes. E a gente acha que isso é bonito, acha que isso é certo porque a gente vê outros líderes fazendo. E depois de muita dor, e às vezes é só assim que a gente muda, né? Eu precisei procurar algo diferente. E aí eu achei a inteligência emocional, o coaching, a programação neurolinguística, e foi um caminho totalmente diferente. E aí acabou que a gente migrou para esse lado, né? Hoje a gente abriu o Instituto Monteiro Brisa, ele já tem aí quase 4 anos, fazendo treinamentos, cursos online, presencial, assim que a gente se conheceu. E aí Legal. trazendo um pouco do que foi essa mudança na liderança e para mostrar principalmente que liderar não precisa ser algo dolorido, não precisa ser algo estressante, não precisa tu te anular nas tuas áreas pessoais. Tu pode sim ter sucesso em todas as áreas, com tranquilidade. É verdade, a gente conheceu o professor aí recente e ele passa para a gente tanta coisa, né? Eu atualmente recente fiz um curso de PNL com o professor, fiquei encantada. Eu até chamo ele de professor, já acostumei a chamar ele de professor, que eu me sinto feliz chamando de professor, né? E esse tema, esse assunto que tu falou agora, tem líderes, gestores que até acham bonito às vezes falarem, ai, não consegui nem almoçar hoje, não deu tempo nem de falar com o filho, bom dia, cheguei, já era noite, de tanta tarefa que tem, de tanta coisa que tem para fazer ali na equipe. E isso não é legal, isso não é bonito, né? Então isso acaba complicando. E hoje a inteligência emocional ela tem que melhorar o relacionamento da equipe. Como é, professor, que hoje o líder ele consegue também administrar essa inteligência emocional com a equipe dele. Porque a gente sabe que não é fácil. Tu vem de uma experiência e não é fácil. A gente fala que a equipe são os filhos e cada um traz um desafio. Não é fácil. Como é que o líder pode se portar dessa forma usando a inteligência emocional? É verdade. Eu sempre gosto de dizer assim, que são coisas simples, mas nem sempre são fáceis de fazer, né? E para mim o principal, assim, o primeiro de tudo é a gente entender que não sabe. Existe algo que a gente não sabe. E eu digo isso porque eu achava que eu sabia. Esses livros aqui da seção de autoajuda, eu virava e ia pro outro lado. Eu disse, não, esse negócio de autoajuda, eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu cheguei até aqui sozinho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu soubesse resolver o meu problema, eu já teria resolvido. Por que que eu não resolvo, né? Por que que quem está nos escutando, se você tem algum problema, provavelmente a solução está atrás de algo que você ainda não sabe, mas alguém sabe. Então, e problemas de relacionamento talvez seja que as coisas que a gente mais tem no dentro de uma empresa. Primeira coisa sempre, a gente buscar nos conhecer.
essa seria a primeira coisa, buscar entender buscar entender como é que por que tu faz o que tu faz. A gente já sabe que a grande maioria dos nossos comportamentos eles são inconscientes, né? Então, você tem comportamentos e hábitos que você aprendeu com os líderes anteriores, com as pessoas que te criaram, e a gente traz isso para dentro da empresa. Por isso que tem o chefe que é autoritário, o chefe que grita, o chefe que bate na mesa, e eu já fiz todas essas coisas aí, né? Eu só não subi na mesa. Acho que eu nunca subi, mas o resto eu já fiz tudo. Então, primeira coisa conheça você mesmo, né? Se permita entender que tem coisas que você ainda não sabe e busque. E o homem, olha só, o homem tem mais dificuldade nisso ainda. Porque o sexo masculino tem muito esse negócio de eu já sei, eu não preciso de ajuda. Nos meus treinamentos, normalmente, não é o homem que leva a mulher, é a esposa que leva o marido depois. Ela faz o treinamento e leva. Diz assim, ó, o meu marido precisa desse negócio aqui. Então, quer melhorar o teu relacionamento, quer melhorar a tua comunicação dentro da equipe? Primeira coisa, começa a entender do teu perfil comportamental, por que tu faz as coisas ou deixa de fazer. E assim tu vai começar a olhar as outras pessoas e vai perceber, essa pessoa ela faz isso por causa disso. Não é porque ela tá de má vontade comigo, porque ela quer briga, quer conflito. É porque simplesmente ela pensa dessa maneira. E a gente começa a ampliar nossa mente e ver coisas que a gente não enxergava antes. E, lógico, aprender algumas técnicas, né? Técnicas de comunicação, técnicas de influência. Tem uma frase do John Maxwell. O John Maxwell é um dos maiores autores de liderança, né? do mundo. Tem muito, muito livro. O livro que tu pegar dele é muito bom. E ele tem uma frase muito simples para definir liderança. Ele diz que liderar é influenciar. Nada mais, nada menos. Então, se você hoje não influencia positivamente a tua equipe, talvez não esteja liderando. Talvez estejam outras pessoas liderando essa equipe. E não o próprio líder, né? Que tem o chefe ali, né? Tem o nome de chefe. Perfeito, Léo. Gostei muito dessa parte aí que você falou do comportamento, né? Porque, na realidade, todos nós devemos entender qual que é o nosso comportamento, que tipo de pessoa você é, para depois entender as outras pessoas. E é muito interessante, né, que existem várias técnicas, né? A gente tem o DISC aí que ajuda nessa parte, mas, claro, não se pode confiar totalmente nela, porque a gente tem momentos de altos e baixos, né? E aí, depois de você entender o seu comportamento, você entende o comportamento dos outros e aprende a como motivar também esses liderados, né? Tem muito a ver com isso. E me diz uma coisa, Léo, como que os líderes podem gerenciar as suas emoções em momentos de conflitos e situações de estresse? Que dica que você dá aí para o pessoal quando acontece aqueles momentos estressantes durante o ambiente de trabalho? Isso é muito... E uma coisa que a gente tem que desmistificar eu aprendi inteligência emocional, eu desenvolvi, então não vou ter mais problema, os conflitos vão reduzir. Isso não é verdade. A gente vai continuar com conflito, com problema. O que muda é a nossa forma de enxergar. Nossa forma de enxergar as coisas muda totalmente. Pensar aqui numa dica bem legal. Eu gosto de trazer algumas técnicas, ferramentas, mas a primeira coisa que eu diria é a seguinte: tu quer entender as tuas emoções no conflito, porque numa discussão, num conflito, sempre, quem ganha essa discussão é a pessoa mais equilibrada. Sempre, em todas as situações, né? E ter equilíbrio tem muito a ver com a gente conhecer os nossos gatilhos emocionais. Cada um de nós fica alegre, triste, com raiva ou com medo, porque nós temos determinados gatilhos emocionais que atinjam, né? que nos levam até essas emoções. Então, quais são os teus gatilhos? Qual é aquela coisinha que acontece, que alguém fala, que te deixa com raiva, que te deixa com medo, que te deixa triste? Primeira coisa é entender isso. Quer fazer algo, de repente, na prática? Então, existe uma técnica muito legal, que ela é lá do estoicismo, né, que chama dissociação. A dissociação é assim, imagina que nós três, tá? Nós não vamos brigar aqui, mas imagina que nós três estamos num conflito aqui e a gente quer, cada um tem uma opinião diferente. E quando a gente está numa situação assim, as nossas emoções, elas estão afloradas. Com certeza elas estão afloradas. E a nossa opinião, ela é totalmente emocional, a nossa opinião. Então, a dissociação é assim: eu tô num conflito, tô vendo que eu tô emocionado, a minha opinião, eu começo a elevar a voz, a gente faz isso, né? A dissociação é assim: para aí, me dei conta que
a emoção da raiva ou da alguma coisa está acontecendo. Eu me dissocio no sentido de me separar da emoção. Então eu paro, eu deixo a Gabi e a Flávia discutindo, eu saio e começo a pensar, para aí, só um pouquinho, racionalmente agora. Será que pode ser que eu esteja errado e elas estejam certas, ou uma delas está mais certa que a outra? E quando a gente começa a parar a fazer isso, nós colocamos essa parte na frente aqui, que é o nosso córtex pré-frontal, para funcionar mais, que é o nosso lado lógico racional. E ele, diferente da amígdala, né, que é uma parte do nosso cérebro límbico emocional, ele começa a raciocinar e pensar que existem outras soluções. E fatalmente, quem fizer essa técnica vai perceber que só de tu mudar fisicamente, as pessoas já às vezes param de discutir e começam a te olhar, né? O silêncio é muito importante. Fazer pausas longas, às vezes tu chama muito mais atenção não falando do que falando, esbravejando. Então, eu gosto de chamar a atenção assim, fica mudo. Quer chamar a atenção de um grupo? Pega o microfone ou chama a atenção e para e não fala nada. Pronto, todo mundo para te escutar. Essa é uma técnica muito legal. Quando está num grupo grande, principalmente, né? Fazer. Show. Muito legal. Essa técnica é incrível. O Leonardo até ensinou a gente quando eu fiz o curso, né? Como eu vou dar o líder. Vamos para esse exemplo. O líder hoje ele vai dar um treinamento ali com a equipe, ele vai fazer uma reunião e geralmente os meninos ficam ali, né? Ou mexendo no celular, ou um conversando com o outro, um discutindo com o outro. Então isso acontece quando reúne a equipe, eles não estão trabalhando e o líder, alguém vem fazer uma reunião com eles, então não adianta o líder ou gritar, ou fiquem quietos, ou muitas vezes calem a boca, o líder aqui vai falar alguma coisa assim. Essa técnica é incrível, ela deve ser usada em todos os ambientes, né? Então, tu ficou quieto, tu ficou olhando, cruza o braço, tá admirando ali aquela confusão, alguém vai perceber, olha, tá acontecendo alguma coisa, e vai um passando para o outro aquela situação e eles vão se aquietando e prestando atenção. Então isso é muito importante e isso funciona. Eu vou falar que já tive momentos de nervosismo, de estresse, quando você quer acalmar a equipe e não tem o que faça. E quanto mais a gente grita, vai piorar a situação. E essa estratégia é maravilhosa e funciona incrível, incrível isso aí. Flavinha, você falando, eu me lembrei, não somente, isso não acontece somente nas empresas, né? Mas se você parar para observar, né, eu como na escola, eu me lembro também que os professores que mais eram sérios, assim, eles simplesmente cruzavam os braços assim e olhavam. E Exato. ficavam encarando. E é exatamente dessa forma que acontece. Todo mundo calava a boca. É automático isso. Talvez venha até do nosso inconsciente, do professor fazer isso em sala de aula. E todo mundo. Uma outra coisa, se tu não quer ficar mudo, começa a falar bem baixinho. É, Aí as pessoas param porque elas querem te ouvir, elas param o que estão fazendo. É muito legal também, tá? Vale a pena exatamente. tentar É e colocar em incrível, prática. incrível. Léo, a gente sabe que hoje existe muitas mudanças, né? Hoje nas empresas, antigamente entrava um líder no gestor e ficava muitos anos, né? Então hoje a gente vê que geralmente está trocando a direção de uma empresa, está trocando o líder. Hoje em algumas empresas tem várias unidades, tira o líder daquela unidade, leva para outra, e aquela equipe quase não consegue receber bem aquele líder novo que está chegando porque tudo que é o novo, a gente coloca uma barreira. É natural, eu acredito que seja natural o novo ser difícil para a gente receber naquele momento. Às vezes, quando alguém te fala alguma coisa, uma coisa nova, vai mudar o sistema da empresa. Puxa, mas vai mudar? Que saco, não sei o quê, tá bom. E precisa ser mudado. Hoje, quando acontece de mudar um líder, mudar um diretor ali, como é que esse líder que está chegando nessa equipe nova, ele vai receber uma equipe nova que é nova para ele, mas para a empresa não é nova. Às vezes ele tem aquele colaborador ali bem mais antigo do que ele na empresa, e até esse colaborador vai recebê-lo de uma forma difícil, digamos assim. Como que esse líder hoje, chegando nessa unidade, ele pode usar a inteligência emocional dele
para conseguir conquistar essa equipe também, porque a gente sabe que não é fácil. Tu foi líder muito tempo, acredito que já tenha ganho uma equipe nova, eu acho que passou por esse desafio. Já passei. E é um desafio bem legal, assim, bem interessante. Primeira coisa, eu acho que é ver como algo tranquilo. É que nem aquela pessoa que tem medo de dirigir. E ela pega o carro, ela treme, ela entra do carro, então não tem medo. Entende que é um momento que vai passar. E aproveita aquele momento, né? Imagina. E em seguida tem aquela frase assim de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas eu acho que essa frase está errada, para falar a verdade. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Por que que eu digo isso? Porque normalmente quem está na liderança, o que que é o mais normal? É pensar assim, então olha só, eu gosto que todo mundo me trate de forma muito formal. Eu pego uma equipe, trato todo mundo formal. Não, eu gosto de ser descontraído. Eu trato todo mundo descontraído, mas nem todo mundo vai querer assim. Uma pessoa gosta de humor, a outra é muito séria, a outra não gosta nem de falar, cada um é de um jeito. Então, entenda como é cada pessoa. Mas, Brisa, isso é muito difícil, tem que entender de todo mundo. Mas aceitou o papel de ser líder, né? Ele ou ela aceitou, isso vem com cargo. Esse problema, entre aspas, vem com cargo. Então, entender cada uma das pessoas. E sempre vai ter, né? Aquelas mais difíceis, às vezes o pessoal chama de tóxicas, né? Do ambiente, aquele negócio, pessoas difíceis mesmo. E muitas vezes, eu já vi muitas vezes acontecer, aquela pessoa mais difícil, que vai mais contra o que tu diz, que te contradiz, que faz diferente, que é a mais antiga e sabe mais, muitas vezes aquela pessoa ali é uma liderança informal dentro da equipe, e se tu conseguir trazer ela para o teu lado, tu traz o restante da equipe toda. Existem muitas técnicas super simples de tratar pessoas difíceis. Por exemplo, sabe aquela pessoa que o líder chega na reunião e ele diz, pessoal, a partir de agora vamos fazer tal coisa. E aí o cara lá no canto, assim, isso não dá certo. Isso nós já fizemos. Sabe assim? Aquele negócio sério, assim, e desmancha. Tudo que o líder fala, desmancha. Super fácil de resolver, facílimo. Essa pessoa tá de barbada pro líder tratar. Chama o fulano, olha só, Leonardo, vem cá, Leonardo, olha só. Cara, pô, desde que eu cheguei aqui, eu vi como tu é experiente, tu sabe tudo aqui. Eu nunca vou ter a experiência que tu tem aqui. E já me falaram muito bem de todos os projetos que tu fez, inclusive tem coisa que a gente quer fazer e tu já fez, tu sabe o que não vai funcionar. E olha só, eu queria muito contar com a tua ajuda. Posso? Sim, posso. Olha, eu até acho que tu é uma das pessoas mais experientes aqui. Tô certo? Sim. E aí ele vai me dando o sim, né? Sim, 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 sim. Vai me dando os três sims. E aí eu digo, olha só, tô colocando esse projeto aqui, mas eu preciso de um ponto focal, assim, para tratar isso aqui. E eu queria muito que fosse tu. Posso contar contigo para ser esse meu ponto focal? Como é que a pessoa vai dizer não? Ela vai dizer sim. Opa, para aí, vai se engrandecer. Então tá. Então tu vai ser o responsável por esse projeto. Aquele mesmo que ele disse que não ia funcionar lá na reunião. Uma vez por semana tu vai vir aqui sentar comigo, vai me passar um overview de tudo, a gente vai discutir e tu vai ser meu ponto focal de apoio na equipe. Pronto. Antes o cara que era um problemaço, agora ele não é, porque ele não pode dizer que é problema, porque ele trata. Ele é o ponto parceirão. focal. Pronto. Tu traz ele uma técnica muito simples, fácil, e tu traz a pessoa pro teu lado, né? Qualquer um. E funciona muito bem. Muito bem. Muito legal, nossa, muito show mesmo. E Muito. aí é que trabalha essa questão da motivação também daquele colaborador, né? De repente era isso que faltava também, uma oportunidade para que ele mostrasse um pouco do seu trabalho, um pouco do seu potencial também. Isso acaba dando mais motivação para que ele continue naquela empresa e também, quem sabe, né, conseguir um cargo maior do que onde ele está agora, né, Leonardo? Me diga uma coisa. Como que os líderes podem desenvolver a empatia para entender um pouquinho melhor as suas equipes, né? Promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo? Empatia é aquele ponto de trata como a pessoa gosta, né? Busca conhecer a pessoa, busca saber o que ela quer. Imagina só, em todas as empresas que a gente já trabalhou na vida, quantas vezes vocês viram um líder chegar para alguma pessoa da equipe e dizer, olha só, queria conversar um pouco aqui contigo. A pessoa já pensa, o que será que eu fiz de errado? Né? Alguma coisa eu fiz de errado, para o líder vir aqui falar comigo. E aí perguntar, olha só,
queria saber um pouco de ti, o que tu pretende aqui na empresa? Quais são os teus planos aqui? O que tu gostaria de fazer? E quando tu faz isso, primeiro, tu desarma a pessoa, tu quebra padrão. E isso é muito legal, muito importante, tu quebrar padrões, porque normalmente as pessoas estão esperando certos comportamentos. E que realmente as pessoas têm, os líderes têm, muito padronizados. Quando tu faz algo que quebra o padrão, a pessoa fica dizendo, e eu tenho alguns exemplos muito legais, que eu escuto as pessoas contarem até hoje. Aí a pessoa diz assim, pô, só, eu estava num momento que não estava nada bem e tal, quando viu o meu gerente disse que ia vir aqui. Era eu, então, o gerente. E o cara contando, eu pensei, tia, agora já não estou bem, o cara vai vir aqui. Aí eu cheguei lá, a gente falou de um monte de coisa, 2, 3 horas conversando, só que não foi nada do trabalho. Não foi nada, zero do trabalho, da equipe dele, de nada. E é uma coisa que marcou tanto a pessoa, ele virou meu aluno depois, agora que eu saí do setor de telecom, ele virou meu aluno, já fez todos os treinamentos. Porque ele assim, Legal. cara, nunca ninguém tinha me perguntado como é que eu tava. As pessoas têm aquele que, às vezes, com o coaching, mas fazer coaching nada mais é do que isso, é fazer perguntas, deixar a pessoa falar, usar aquela técnica simples. Quer mostrar empatia com a pessoa? Usa aquela técnica muito simples que é 3 palavras. A pessoa está falando e quando ela para de falar, só pergunta, e o que mais? Aí ela sai falando mais. E o que mais? E ela, uma conversa de meia hora, tu falou 2 frases. Ela falou todo o tempo, 28 minutos foi ela que falou. E você se despede e ela diz para ti, poxa, essa foi a melhor conversa que eu tive nos últimos tempos. Show. Mas tu não falou nada, só ela falou. Às vezes as pessoas estão carregadas, elas precisam desabafar, né, Léo? E aí contar um pouquinho. É muito importante isso para um papel de um líder, saber como que cada um tá também na sua vida pessoal, porque muitas vezes aquela pessoa que está desanimada, né, tá desmotivada no ambiente de trabalho, mas às vezes é problemas externos. Então, muitas vezes quando tem alguém para apoiar, para dar um conselho, né, isso aí é muito especial isso. Com um cuidado, né? Aquele lance às vezes tem líder que pensa assim, eu preciso ser amigo de todas as pessoas da minha equipe. Só que às vezes a amizade confunde as coisas, né? A pessoa, ela começa a chegar atrasada, porque eu já disse que eu não tô bem, eu chego a qualquer horário, o que não é verdade. Aí entra a questão de saber colocar os limites, de saber dizer não, de ser sincero nas coisas que tu tá conversando com cada um. Ô Leonardo, devido à tua bagagem aí, né, tanta experiência que tem para passar para a gente, tem alguma uma história prática aí que tu já passou também na tua época aí de trabalhar, né, na parte de liderança, que você teve que fazer a dispensa de alguns colaboradores teus devido a não conseguir se adaptar realmente ali, por mais que você usasse ali todas as tuas artes, né, para conseguir, mas mesmo assim a gente sabe que tem aquele colaborador que não é o lugar dele, não vai e acaba desalinhando toda a equipe e chega uma hora que realmente tem que tirar essa pessoa. Já aconteceu contigo devido à tua experiência, tua carreira também? Já aconteceu. Uma vez eu parei para pensar quantas pessoas será que eu já desliguei? Com certeza talvez 1000 pessoas, acho, eu já tenha demitido. É bastante gente, né? Mas eu já admiti muitas 1000 pessoas. Não todas diretamente, né? Às vezes, mas somando tudo, assim, mas falando de pessoas diretas, a mim, gerentes meus, por exemplo, né? Tem alguns casos, não são muitos assim, como tu falou, mas e eu sempre pensei, na época até eu não pensei sobre isso, mas depois, raciocinando dessa forma que tu falou, não era o momento da pessoa estar ali. E às vezes a gente faz tentativas demais. Não que não tenha que tentar, que buscar, que fazer plano de ação, que fazer desenvolver PDI, etc, etc. E precisa fazer isso, até porque quando tu desliga alguém, tu tem que dizer o motivo. Olha só, a gente não vai mais seguir por causa disso. A gente tentou fazer isso, mas não deu certo. A gente buscou essa outra alternativa. A gente já tinha conversado antes e não deu certo. A gente conversou uma segunda vez e não deu certo, porque isso não acontece em pouquíssimos desligamentos. A maioria dos ligamentos é tchau, né? Não vou te dar nenhum motivo, deu redução e deu. Então, mas assim, aconteceu exatamente assim. Era um gerente, um cargo alto, né?
importante, um gerente que tinha mais de 400 pessoas com ele, então causa um impacto, assim, na equipe tinha muitas pessoas que gostavam, mas a gente, infelizmente, teve que sair, mas não era o momento e não estava de acordo com o que a gente imaginava, com o que eu imaginava também, né? E toda a diretoria imaginava que precisava ser. E depois de anos eu encontrei ele foi meu contratante daí. Ele estava numa outra empresa, eu também, e aí a minha empresa começou a prestar serviço para uma outra e ele me cobrava. Ele entrava nas reuniões para me cobrar, era muito engraçado. Eu entrava mega Legal. dando risada já, né? Eu entrava, e aí, como é que tá? Tudo certo? Mas tá tudo bem, não tem. Quem é adulto entende isso, desde que seja sempre com respeito, né? Adultos entendem, crianças ficam de beicinho. É isso que acontece. Exatamente. E é muito importante essa questão mesmo de você dar um motivo para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente vê aí, né? A gente fez outros podcasts, né, Flávia? Falando sobre essa importância de dar o feedback também na hora da demissão, né? E não deixar somente aquela pessoa, por exemplo, acontece muito, né, Léo, dos líderes não falarem com aquelas pessoas do que elas precisam melhorar, fazer uma reunião one-on-one para entender melhor, para dar um feedback para aquela pessoa melhorar, entendeu? Não dá oportunidade. E aí acaba deixando o resultado, a gente sabe que é catastrófico, né? Depois. E aí dá a demissão lá para a pessoa e a pessoa sai assim, mas o que aconteceu? Né? E aí fica para responsabilidade do RH falar para a pessoa, né? Só que o RH não tem o que fazer nesse sentido. Exatamente isso. Eu já tive casos, né? Já trabalhei em algumas empresas e já tive casos de que teve que desligar naquele momento algum líder. Por quê? Porque a diretoria daquela unidade precisou de uma ajuda dele ou precisou resolver alguma situação com aquele líder e naquele momento do estresse, do nervosismo, aquele líder veio assim como se fosse com duas facas assim, em cima do diretor, né? Veio com aquela força, com aquele ódio, assim, por uma coisa tão banal. Às vezes o diretor vem, né, questionar alguma coisa com a liderança, porque tua equipe está fazendo isso, deixaram de fazer alguma coisa que é tão pequena, lavar um pátio, digamos assim, na parte operacional, entregar um relatório, alguma coisa assim, e aquele líder quer defender com tanta força, talvez a equipe dele, que ele acha que ele é um pai também, que tem que avaliar até quando ele pode, né, ter aquele cuidado, e foi e discutiu com o diretor ali maior, e o diretor chegou, não quero mais essa pessoa nessa empresa, né, cuidando desse pessoal. E você vai fazer o quê? A empresa vai fazer o quê com aquele líder? Vai ter que tirar imediatamente. E é um cara bom, um cara assim, que trabalha, que é correto, veste a camisa da empresa, mas ele não soube usar aquele momento de estresse, porque estresse todo mundo tem, a gente fica nervoso, e é saber usar esse momento, né? Então, isso é uma coisa que acontece com todos, na escola, em grupo de escola, qualquer grupo, acontece, né? Como tu falou, o mais nervosinho, o mais calmo, e é saber usar esse momento, porque o estresse vai vir a todo momento, isso não tem como. Exatamente. A gente só tem que estar preparado para ele. Desenvolver resiliência, né? A gente acha que resiliência o nosso cérebro aprende assim, né? Então, se tu desenvolve resiliência para fazer atividade física, para correr, para não comer tanto doce, para evitar as coisas que tu quer muito fazer e tu resiste, tu tá desenvolvendo resiliência para esses momentos também. Os momentos de estresse também, né? O cérebro vai aprendendo dessa maneira e vai utilizando, generalizando, né? Tudo que acontece. Legal. Léo, a gente já está acabando aqui nosso tempinho. Eu gostaria que você deixasse um recadinho para o pessoal, uma mensagem, falasse onde que eles podem te encontrar. Eu já agradeço aqui de imediato a sua presença, é muito especial ter você aqui como nosso convidado. A gente deu várias dicas importantes aqui para os líderes, né? E assim, vai ser muito. Quem assistir esse episódio com certeza vai agregar alguma coisa na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, que a inteligência emocional também é importante a gente ter adquirir essa competência, porque querendo ou não é uma competência a inteligência emocional, né?
na nossa vida pessoal e profissional também. Deixa um recadinho aqui para o pessoal, por favor. Bom, primeiro para me encontrar, né? É lá no meu Instagram, porque tem muito conteúdo sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre protagonismo, sobre PNL. Instagram, Leonardo M, que é M de Monteiro, Leonardo M Briz, com Y. Me acha lá e já começa a me seguir. Para deixar um recado final, assim, eu digo que a nossa vida, independente se você é líder ou não, independente se você é líder de 2 pessoas ou de 1.200 pessoas, a sua vida pode sim ser equilibrada, né? Nós podemos equilibrar o pessoal e o profissional. Essas 2 partes, elas nunca vão estar separadas. A gente não é robô para ligar e desligar num lado e ligar no outro. Isso não vai acontecer, apesar de algumas empresas e líderes esperarem isso. Mas acredite, você pode deixar elas equilibradas. Você pode ter atenção na família, na espiritualidade, no pessoal, no profissional, no seu exercício físico, na sua alimentação, na sua liderança e ainda entender tudo que as pessoas que estão acima da empresa querem e conseguir entender também tudo que as pessoas que estão dentro da sua equipe querem, principalmente, né? E se tornar um líder dispensável, né? O líder dispensável é aquele que as pessoas param de te procurar porque elas sabem o que tem que fazer. Parece que não precisa mais daquele líder, mas no momento que ele vai sair, as pessoas dizem, não, é imprescindível ficar na equipe. Esse é um líder dispensável. As pessoas não querem que saia, mas ele já nem precisa fazer tanta coisa. Esse é o ápice, para mim, é o ápice de qualquer liderança. A gente conseguir chegar nessa etapa, né? Quero aproveitar e agradecer, então, a Gabi e a Flávia, então, pelo convite. Fiquei extremamente feliz. A gente podia gravar mais uns 10 podcasts desse, acho que tem Vamos, que seguir, né? Com certeza. vamos. Muita coisa. Fui muito grato, tá, queridos, pelo convite de vocês aqui. Estou muito feliz de estar com vocês aqui no podcast. A gente que agradece e eu convido, né? O professor deixou aqui o Instagram dele. Eu faço questão de convidar todos a ir lá, conhecer, começar a seguir o professor, que todo dia ele dá dicas assim incríveis para a gente, né? E tem os treinamentos que o professor também sempre está divulgando os treinamentos deles. Eu sugiro que o pessoal procure porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. É incrível, é muita coisa, é muita informação que o professor passa, que é assim, eu posso dizer porque eu participei, então assim, eu sei o que eu estou falando, não é, professor? Joia, muito grato, tá? Muito grato. Imagina, Tem a gente sempre treinamento agradece. mesmo. Ou presencial ou online, sempre tem um monte de coisa acontecendo. Maravilha. Verdade. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós teremos mais novidades aí pela frente, tá bom? Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.